Hoje nós vamos rever algumas coisas a respeito de transitividade verbal. Para isso, eu apresento a seguinte questão. Assinale a alternativa em que o verbo é transitivo direto. Se você já estudou isso aí, você vai acertar. Então, pause a sua tela, pense no que você já sabe sobre esse assunto, assinale a sua alternativa. A hora que você escolher, aperte o play e ouça o meu comentário. Pause aí. Muito bem. Quando a gente fala de transitividade, existe uma coisa chamada verbo intransitivo, e o prefixo in significa não, intocável, que não se pode tocar, imprudente, que não é prudente, intransitivo, que não precisa de um complemento. Complemento verbal é o que a gente chama de objeto direto e objeto indireto. Então, no outono, as folhas caem. Eu já tenho um sentido. O verbo cair foi o último da oração, não teve nenhum complemento, o verbo cair é um verbo intransitivo. Por esse motivo, você errou se você marcou a letra C. Porque o cego não vê, vê é um verbo intransitivo, porque ele terminou a frase da letra C. Também tem um detalhe. Algumas vezes, o verbo intransitivo, ele pode precisar de uma complementação de sentido. E aí, quem vai completar não é um objeto direto nem um objeto indireto. Vai ser um termo de valor adverbial. De tempo, de modo, de lugar, de intensidade, por aí vai. Por exemplo, o professor entrou, depois apareceu no auditório do colégio. No auditório do colégio é o lugar onde ele entrou. Então, se eu tenho um verbo com um adjunto adverbial, ele não é transitivo direto, porque não tem objeto direto. Ele não é transitivo indireto, porque não tem objeto indireto. Ele é um verbo intransitivo. E aí, você errou se você marcou a letra B. Porque depois do dormem, tem agora. Agora é um adjunto adverbial de tempo. Então, o verbo seguido de um adjunto adverbial é um verbo intransitivo. Depois nós temos uma coisa chamada verbo de ligação, que tem esse nome porque ele serve para ligar. Ele liga o sujeito com uma palavrinha que vai caracterizar o sujeito. Essa palavrinha se chama predicativo. Predicativo é todo termo que caracteriza o sujeito. Os alunos continuavam atentos à aula. Quando eu falo que alguém continua atento, isso não é uma ação. Isso é o estado de espírito que eles estão naquela hora. Atentos caracteriza os alunos. Então, atentos é o predicativo e o verbo continuavam é de ligação, porque ele liga o sujeito ao predicativo. E aí, você errou se você marcou a letra D. João parece zangado. João é o sujeito, parecer zangado é o estado, como ele se encontra, zangado é o predicativo, porque é a característica. Então, você sobrou aí a letra A, que é a resposta da questão. Né? Só para lembrar, o chamado verbo transitivo direto, que a gente vê aí com o nome de VTD, ele precisa de um complemento. E esse complemento se chama objeto direto. O objeto direto, ele não pode ter preposição. Então, às vezes eu tenho precisa de, então de é uma preposição. Às vezes eu tenho conversa com uma preposição. O objeto direto não pode ter. Os policiais investigam crimes. A palavra crimes é o objeto direto porque é só o substantivo crimes. Não está investigam em crimes, investigam com crimes, não tem a preposição. Por exemplo, não conheço sua mãe. Sua mãe é um objeto direto. Sua não é uma preposição. Não está escrito eu não conheço em sua mãe. Eu não conheço por sua mãe. Eu não conheço de sua mãe. O sua é um pronome possessivo. E encontramos três amigos no shopping. Três amigos, né, é o objeto direto. Não encontramos em três amigos. Não encontramos por três amigos. Três é um numeral. Então, se tem só a palavra, como crimes, ou se tem a palavra
com o pronome sua mãe ou com o numeral é um objeto direto, ok? Então, revimos aí algumas coisas sobre transitividade verbal.